Vamos certificar que estamos online. Como é que tá aí para vocês? Deixa eu conferir aqui. YouTube, Instagram. Vamos confirmar se está tudo certinho. E aí a gente já começa. Vou conferir aqui. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar, o YouTube e o Instagram avisar as pessoas que estamos online. Olha que beleza. Olha que beleza. Nós estamos aqui ao vivo e com uma grande novidade. Queria tirar uma foto agora aqui. Um celular, um notebook, outro notebook e uma tela. E a novidade, qual que é? Estou testando uma ferramenta chamada Multiplayer. E aí eu consigo estar... Deixa eu puxar o YouTube para ver se é verdade. Vamos ver se é verdade esse bilhete. Vamos ver se é verdade esse bilhete. Vamos ver. YouTube, vamos ver se estamos ao vivo também pelo YouTube, vamos ver? Se tiver, maravilha, porque a gente já testa a ferramenta. Já vou trabalhar com o destravar aí também desta ferramenta. Como é que tá aí para você? Como é que tá aí para você o som? Muito bem, gente. Estamos ao vivo pelo YouTube. Excelente, excelente. Muito bem. Muito bem. Então, pessoal, boa noite. Então, testando aqui, realmente, está ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube. Meu canal do YouTube é Cíntia Rocha Company, então provavelmente essa live vai ficar gravada pelo YouTube, tá certo? Mas eu vou testar depois, porque pelo YouTube, tá certo? Mas eu vou testar depois, porque esse é um aplicativo novo onde eu consigo fazer por várias ferramentas. Tenho também a novidade de poder compartilhar a tela pelo Instagram, só que eu não vou fazer isso nesta live, tá certo? Eu só vim mesmo aqui para a gente conversar um pouquinho e falar aí das finanças, né? Atividade essa que eu recebi essa semana. Câmeras abertas, quem é que está entrando? Todas as câmeras abertas. Nossa, que beleza. Eu estou em live, Gabriela, em 10 plataformas. Então, eu estou fazendo o curso do Pablo Marçal, né? Que é empresarialização também, junto com o Piorano. E nós temos uma atividade para fazer, que seria o transbordo dessa semana sobre finanças. E esse transbordo veio muito a calhar, por quê? Porque eu tenho uma sequência, né, de produtos que eu vou apresentar para as pessoas. Então, neste momento, aqui no mês de janeiro, eu estou falando sobre gestão do tempo, né, para a gente poder, para a gente se organizar, como é que eu posso fazer minha agenda direitinho, e parar de procrastinar, né? Uma pessoa organizada, ela consegue ter uma vida financeira melhor. Obrigada, gente. Obrigada pela presença aí de vocês. Obrigada pelo apoio, viu? Só para comentar, nós estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Estou testando uma ferramenta
Se você faz live, depois me procura para a gente compartilhar essas ideias, tá bom? Me fala também aí se a transmissão tá bacana, porque esse é um teste, né, de várias plataformas. Eu estou fazendo pelo computador, então o Instagram pelo computador é uma novidade. E eu também posso compartilhar a tela. Eu só não vou compartilhar nessa live, mas na sequência já vou fazer outra para compartilhar aí um conteúdo com vocês. Então, sobre a empresarização, esse nome é um pouco complicado, né? Eu estou apresentando a gestão do tempo, né? Porque não tem como eu trabalhar com finanças com uma pessoa desorganizada, com uma pessoa bagunçada, porque vai ser um pouco difícil, né? As pessoas, os empreendedores, precisam estar organizados com as suas agendas, com o seu tempo. E o mais importante de tudo, gente, quando eu comecei a fazer isso comigo mesma, né, na minha vida, foi porque eu estava muito ansiosa, porque eu não tinha tempo. Eu tinha essa sensação de que eu não tinha tempo. Então, eu falei, não, eu preciso dar um jeito nisso. E aí foi onde eu comecei a estudar sobre isso, né, a ler e me programar. E realmente começou a fazer bastante sentido na minha vida. 3 dias da administração do tempo, são 3 momentos de 40 minutos. Só que na sequência, o Pablo falou para a gente fazer de finanças, que seria a sequência, né? Então, hoje eu vim apresentar aqui para vocês. Eu trouxe um tema muito interessante, nos organizar, sem a gente nos livrar das dívidas. Mas o que pode acontecer? Você sabia que existem dívidas que nós nem sabemos que temos? Como assim? Pois é, e aí que tá o grande. Existem muitos golpes que as pessoas fazem no escuro ali, né, na surdina. E isso só chega ao nosso conhecimento depois que o nosso nome já foi para protesto, depois de várias coisas, né? Por exemplo, para vocês terem ideia, o meu tio, estava até conversando com ele agora há pouco, ele pagou uma fatura que chegou pelo correio, bonitinha, do cartão de crédito dele. E normalmente, né, fatura de cartão de crédito não é um valor muito baixo, né? Então, assim, ele pagou aquele papel timbrado, documento ali do cartório não, do correio, carimbado, tudo certinho. E aí era uma fraude. Então, assim, é bem complicado quando você adquire uma dívida que não é nem sua. Isso é o pior ainda, né? Nós já temos ali algumas dívidas, às vezes a gente recebe um valor, fala, agora eu vou quitar a dívida. E aí acontece alguma coisa que você acaba desviando o dinheiro e não conseguiu se organizar, e aí, poxa, ainda não acertou aquela dívida. Agora, pior ainda, quando a dívida não é nossa, né? Então, são essas fraudes, né, que eu vim hoje fazer um alerta aqui. Como que a gente pode se precaver disso, né? Então, por exemplo, existe o aplicativo do Serasa, não sei se todo mundo aqui conhece, não sei se todo mundo aqui já viu. Esse aplicativo do Serasa, você pode se cadastrar lá gratuitamente e você pode fazer uma busca se você tem dívidas ativas no seu nome. Às vezes a gente descobre dívidas que nem sabia que tem, porque foi feita no nome, né, alguém usando fraudulosamente os nossos documentos. Certa vez eu estava era um domingo à tarde, e eu recebi uma ligação, e a pessoa falava assim, olha, eu sou do Extra, na época tinha ainda, né, o Mercado Extra, e aí falou assim, você está no mercado, era um domingo à tarde, você está no mercado comprando, fazendo uma compra alta? E eu falei que não. E aí a pessoa falou que realmente tinha uma pessoa fazendo compra no meu nome de muitas bebidas alcoólicas, e aí o mercado achou estranho aquele comportamento, porque ele estuda, né? Tem um algoritmo, ele estuda o nosso comportamento, e aí o próprio cartão ele foi bloqueado ali na hora, e porque eles acharam estranho e me ligaram. Eu falei que não. Aí eu falei, pode chamar a polícia e já pegar essa pessoa, porque não é. Eu fui correndo, era até bem longe da minha casa, mas na verdade, um domingo à tarde, só tinha um segurança. Quando ele foi coagir a pessoa para pedir outros documentos, ela tinha feito um RG falso, e aí quando ele foi pedir outros documentos, a pessoa, né, se evadiu do local, enfim. Até hoje eu não tenho informações de ter pego essa pessoa. Então, às vezes fica claro, né, o golpe da pessoa. Então, às vezes fica claro, né, o golpe, às vezes não. Por exemplo, essa semana, até engraçado, eu tive um sonho que estavam roubando meus dados. E eu falei, preciso trocar urgentemente minhas senhas e meus números. E quando hoje eu fiquei sabendo do aplicativo, eu fiz lá, né, puxei, antes de fazer a live aqui com vocês. E realmente, tem num campo lá do Serasa, você pode buscar
as informações que fala das violações que tiveram dos nossos dados. Gente, eu fiquei assim, de boca aberta, o quanto dos nossos dados que tem vazado. E lá no aplicativo do Serasa, tá tudo bonitinho lá. Então, eu vim mesmo assim, aproveitar esse tema, né? Aproveitar essa tarefa e indicar para vocês, né? Tem o aplicativo tanto do Serasa quanto do SPC. Eu gostei mais do Serasa, para poder fazer esse levantamento de dívidas ativas, né, que a gente pode ser que tenha contraído sem nem ter o conhecimento, e também se existe vazamento de dados, né, do nosso CPF, nossa senha, e-mail, endereço, gente, tem demais, tem demais. Então, assim, vamos se atentar, colocar as configurações de confirmação de dados ali 2 vezes para confirmar, sempre no celular, porque muitas vezes a gente quer acesso fácil e não coloca essa confirmação, isso é muito importante, né? Porque num vazamento de dados, por exemplo, as pessoas vão mandar mensagem para a gente lá no SMS, vão querer receber aquele código, né? E aí ali você valida se realmente procede aquele acesso ou não. Isso é muito importante. Por isso que cada vez mais a segurança ela está duplicando, né? Triplicando ali os cuidados. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente não coloca nem no celular para buscar o celular em caso de perda, por exemplo. Todo celular tem essa função, né? O Google traz. Então, assim, como que eu procuro meu celular em caso de perda? Porque nossos dados, eles podem ir, né? Se alguém consegue abrir ali, de repente, ou até mesmo pega aberto o nosso celular, eles podem fazer um estrago, né, com os nossos contatos, não tem muita gente hackeando aí, e aí, infelizmente, essas coisas, elas podem vir a trazer dívidas para a gente, né, dívidas aí que nem fomos nós que fizemos. Agora, eu vou trazer uma informação para vocês aqui. Qual que é a diferença do SPC e do Serasa? Que existem esses 2 órgãos, né, que cuidam ali dos nossos dados, nossas dívidas, como é que fica nome sujo, nome limpo. Então, o SPC, ele é um banco de dados, né, é um sistema onde ali se reúne dados da onde? Da Confederação Nacional dos Dirigentes de Loja. Então, todas as lojas enviam os dados para o SPC, né? Sejam as dívidas ali, quem está devendo. Então, fica lá no SPC essa dívida ativa. Então, no aplicativo do SPC, você consegue buscar se você tem alguma dívida que você nem sabe que tem, né? Então, você consegue pegar no aplicativo do SPC e também do Serasa. O Serasa, ele já é uma empresa privada que ela reúne alguns dados ali das pessoas físicas ou jurídicas, né? Como que ela se comporta no mercado, enfim. Existe também a informação do cadastro positivo, onde a gente informa, né? A gente libera para que essas empresas divulguem para as entidades ali, para os bancos, como que é o nosso comportamento financeiro. Isso é importante porque se você está pagando bem uma conta, então vão dar uma nota positiva para você. Então, no caso de um financiamento, no caso de um empréstimo, alguma coisa assim, eles têm essa informação de que você paga bem. Então, assim, eu fiz o meu já faz bastante tempo, né? Eu autorizei ali esse cadastro positivo para que as minhas informações elas trafeguem, né? Entre os bancos, entre as instituições financeiras. Eu tive até uma surpresa bem bacana, né? Porque o número lá tá legal, mas o número de dados vazados realmente está muito alto. Né? O último ali foi em dezembro de 2021. Na verdade, a gente não teve nenhuma outra informação. Mas eu estive buscando, por exemplo, o próprio LinkedIn, né? Teve informações de dados vazados em 2016. Depois teve o Wattpad, acho que é uma coisa nesse sentido, em 2020. Então, quando a gente recebe, né, essa informação da mídia, que os dados vazaram e tal, é muito importante a gente ir lá e ficar trocando, né, troca senha, não coloca a mesma senha nos lugares, mas às vezes a gente não fica sabendo. A mídia não traz que houve vazamento de dados, né? A gente sabe que a nossa mídia hoje ela é comprada, né? Ela é paga, ela é subordinada. Subordinada que fala? Ai, meu Deus. Esqueci a palavra. Como é que fala, gente? Ah, esqueci. Bom,
Enfim, então é muito importante, né, que a gente possa estar fazendo esse levantamento no aplicativo do Serasa, para que a gente tenha conhecimento, né? Nós estamos em janeiro e é muito importante a gente já fazer uma limpa ali. Como é que tá a minha vida financeira? Tá tudo bem? Tem alguma dívida que eu contraí que eu nem sei, né? Quantas pessoas aqui, se vocês tiverem história aqui, pode contar para mim aqui no chat de quantas pessoas que a gente já sabe, até mesmo a gente, né? Que nem sabia que tinha dívida no nosso nome, né? Como esse caso que eu citei, da pessoa indo fez um RG falso, eu tenho a cópia do RG dela, que ela fez, e então, assim, os dados hoje são muito fáceis de ser vazados, né? Por exemplo, uma coisa muito importante também, quando a gente compra, hoje a compra na internet, ela tá muito alta, né? Então, são duas coisas para a gente se atentar nesse lance de compra pela internet. A primeira delas é o site. Tem muitos sites, principalmente em época de Black Friday, em época de Natal, que as pessoas, os fraudadores, eles fazem páginas semelhantes. Tem que tomar muito cuidado com esses links, né, com essas informações que vêm para comprar. Normalmente, gente, uma vantagem muito grande. Tomem cuidado com a vantagem. Ai, gente, eu vou pagar um grampo e vou ganhar uma casa. Cuidado. Sempre tem alguém perdendo com isso, né? Uma vantagem muito grande, sempre pode ter um golpe atrás. Então, eu vou comprar um iPhone por R$ 200. Ah, eu vou comprar, né, um carro ali. Então, toma cuidado, porque sites, né, fraudulentos pode estar fazendo ali promoções, né, muito grandes e, na verdade, não é um golpe. As pessoas vão pagar e vão ficar sem o produto e vão ficar com a dívida, né? Muitas vezes, porque às vezes fez uma dívida no cartão de crédito e ali vai ficar. Então, se a gente tomar um pouquinho de cuidado com os links que a gente recebe, com as procedências, né? Vai lá como é que chama? Reclame Aqui, vê se tem alguma informação da empresa. Por quê? Se a gente vai trabalhar, por exemplo, se eu vou trabalhar com a área de finanças, é importante eu estar ajudando vocês nesse sentido, né? Para que a gente não contraia dívidas que não é nossa, né? Por exemplo, multa de carro é um desperdício, a gente tem que trabalhar finanças com essa multa de carro, né? É muito triste isso. Só que é um ato que nós fizemos, às vezes, muitas vezes roubado ali, porque teve vezes que eu passei aqui na Avenida do Estado, 2, 3 vezes no mesmo lugar. Eu não sabia que ele tinha radar. Então, assim, contrair dívida de multas de carro, isso é triste demais. Agora, quando a gente contrai de uma dívida que nem é nossa, que é um golpe, mais doído ainda, né? Porque é um dinheiro que a gente quer usar para um bem, para uma viagem, para realizar um sonho, até mesmo uma necessidade, né? E a gente guarda ali e de repente vem um golpe. Então, as dívidas, elas são atingidas ali, né? Muitas vezes por esses golpes e cuidado, coisa nossa do dia a dia, que a gente poderia estar cuidando e não estamos, né? Que é o caso de um site fraudulento, por exemplo. No caso de dados vazados, né? Quando a gente fica sabendo, na verdade eu vou até antes, nem quando ficar sabendo, mas acredito que constantemente mudar a nossa senha, né? Senha, não ter a mesma senha em todos os lugares, porque assim, se uma senha é descoberta, esse hacker ele pode estar invadindo todas as contas e todos os bancos, por exemplo, e hackeando as contas, né? Então, de uma vez só. Por quê? Porque é muito difícil se descobrir uma senha, por exemplo. Se uma senha de 8 dígitos, né? Hoje o pessoal coloca uma senha de 8 dígitos, onde você tem que colocar ali um caractere especial e tal. Mas se o hacker consegue descobrir isso, né? Ou se um dado é vazado, o dado é mais fácil ainda, né? Eu coloquei aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Eu abri o aplicativo do Serasa. Para quem está entrando agora, abre aí no seu celular o aplicativo do Serasa. Pode fazer, não sei se vai conseguir fazer estando na live, mas se você não conseguir, abre o aplicativo do Serasa, preenche ali os dados, faz um cadastro. Ali você vai buscar a sua informação de se você tem dívidas ativas e se você teve registro de dados vazados. Deixa eu só colocar minha senha aqui de novo. Para vocês verem, eu vou contar para vocês aqui do meu
O que tem de informação de dados vazados, só para você ter uma ideia. A primeira análise, né, ela é gratuita, então vocês podem fazer ali depois. A primeira análise, né, ela é gratuita, então vocês podem fazer ali depois. Tem alguma cobrança lá, mas não dá para fazer um levantamento. Se a gente tem dívida, então você vai na seção ali, seu CPF. Então não tem, né? Graças a Deus aqui eu não tenho nenhuma pendência. Mas no caso de vazamento, eu tenho 9 vazamentos de CPF. Aí aparece aqui, né? Está em risco. 10 vazamentos de e-mail e 2 de celular. Quando eu vou olhar aqui os vazamentos, por exemplo, cadê? Eu tenho aqui, ó, em dezembro de 2021, eu tive dados de e-mails vazados. Um vazamento. Em novembro de 2021, um mês antes, eu tive... Olha isso, gente. Tem fonte bvdinfo.com. Provavelmente pode ser uma fonte de jornal, uma fonte de notícia, né? E aí tem aqui, ó, celular, CEP, cidade, e-mail, endereço, estado, nome, país, sobrenome e telefone. E aí, como é que a gente se livra disso? Trocando de senha, não deixando a mesma senha em todos os aplicativos. Para isso, eu vou dar uma dica rapidinho aqui para vocês também. Ó, em janeiro de 2021, tem aqui, ó, dados vazados, e-mail, nome de usuário, país e senha. Você consegue entender como que a gente tem que estar trocando essas senhas direto, né? Para vocês terem ideia, agora eu vou falar um pouquinho, né, do Excel. Eu adoro Excel, eu amo Excel. Muitas coisas, não vou falar todos, não, mas muitas coisas que eu tenho, tudo controlado pelo Excel, por exemplo. Então, assim, eu tenho uma planilha só de senhas, a própria planilha tem senha, então só eu que sei essa senha da planilha, né? E nem as pessoas da minha família sabem. Então, assim, é uma planilha que ela tá já, eu acho que umas 40 linhas de senha, porque realmente fica muito complicado, né? Esses dias eu coloquei minha senha num aplicativo, mas eu já me arrependi, porque é uma empresa, né? Eles fizeram, se eu não me engano, chama... Meu filho até que indicou, deixa eu ver se eu acho o nome deles aqui. Leste, não sei das quantas. Acho que eu não vou conseguir pegar agora, deixa eu ver. Não vou conseguir, não vai mexer muito aqui. LastPass, gerador de senhas. Na verdade, ele gera a senha e ele guarda, né? Então, no primeiro momento, tava assim... ele manda uma senha XYZ misturado com número e tal. Era bacana, porque é uma senha super criptografada. Mas aí depois eu fiquei pensando, será que se esses dados dessa empresa vazar, todas as minhas senhas estão lá? Porque cada vez que eu ia entrar, né, você coloca esse aplicativo já no seu campo de senha ali, que você conecta com ele, tem que deixar ele aberto sempre e vai lá e a senha já vem automaticamente, né? Aí eu tô pensando, eu acho que eu não vou mais deixar. Então eu já vou procurar esse aplicativo, vou lá tirar todas as minhas senhas, porque é um risco muito grande que eu tô correndo, né? Em usar esse aplicativo. Pode ser que ele seja seguro, mas eu acho que eu tô correndo, né? Em usar esse aplicativo. Pode ser que ele seja seguro, mas eu acho que a única segurança nossa é Deus, porque nada mais seguro, né? Dados podem ser vazados, enfim. Então, eu não vou mais confiar nesse aplicativo de senhas. Eu já não gosto de gravar senhas no computador, sabe? Salva. Não, eu sempre coloco as senhas, já é um cuidado que eu tenho, né? Aí acabei usando esse aplicativo, mas eu estou insegura quanto a isso. Ainda mais essa semana, né? Eu nem sabia que ia fazer a live nesse tema. Eu tive 2 sonhos. O engraçado é que eu sonhei que estavam fraudulando ali, né? Tiraram uma foto minha e tal. Aí eu acordei, dormi, sonhei com outro episódio de novo. E isso nem ia falar de nada de live, porque a live foi segunda-feira, né? Que o Pablo comentou para a gente fazer essa live aqui, transbordar um pouquinho sobre a vida financeira, né? Então,
realmente é um motivo de cuidado que nós devemos ter, tá bom? Então, assim, vai no aplicativo do Serasa, depois pode escrever se a live ficar gravada. Eu acho que aqui no Instagram não vai ficar, né? Como eu comentei no começo, eu tô gravando, ele tá ao vivo também no YouTube. É um aplicativo que eu tô conhecendo, multiplayer, e pelo que eu tô entendendo, né, tá tranquilo, né? Então, dá para fazer live usando o celular, dá para fazer live usando o computador. Depois eu vou voltar numa nova sessão para transmitir a tela, porque aí vai ser super bacana, né? Então, gente, me fala um pouquinho aqui como é que vocês receberam esse conteúdo do Serasa, ali, do vazamento de dados, só para a gente poder conversar aqui, bater um papinho um pouquinho. Ó, a Luana, a Luana, o Instagram dela é Improvável Floresceu, né, Luana? Quer me enganar, né? É Luana? Ai, Deus do céu, a gente foi fazer um evento, né? Eu espero que eu esteja lembrando seu nome certo, viu? É Luana, né? Meu, aquele dia foi. Ainda bem que tá certo. Vamos lá. Então, a Priscila, né, também colocou, que interessante. Então, é justamente isso, né? Nossos cuidados. Ah lá. Então, gravei certo, né? Porque a gente fez uma brincadeira lá e era outro nome que estavam chamando ela, enfim. Mas não vou nem querer lembrar para eu não errar de novo. Então, é assim, gente. Agora, falar um pouquinho. Pois é. Falar um pouquinho dos produtos, né? Eu estou fazendo essa mentoria que eu falei para vocês da gestão do tempo. Então, se você está se sentindo ali cansada, exausta, se sentindo com ansiedade, porque tá tudo uma bagunça, né? Então me chama no direct, a gente vai fazer essa mentoria ali rapidinha de 3 dias para eu te ajudar, né, a fazer essa gestão do tempo. Tem uma fala da matriz do tempo. Então, se você puder, dá uma olhadinha ali no feed e visita ali para poder assistir, porque na verdade a mentoria é uma sequência disso, tá? Então a gente vai montar junto ali a agenda, eu vou explicar para vocês como é que funciona e aí a gente consegue ser produtivo, né? Porque não tem como trabalhar a vida financeira se a nossa agenda não estiver organizada, se o nosso tempo não estiver organizado, né? Quantas pessoas ali acabam tendo um monte de atividade, nada funciona, nada flui, por quê? Porque tá tudo emperrado, tudo encavalado, né? Então, não tem como eu trabalhar finanças sem antes organizar ali a gestão do tempo. Então, nesse momento, né, eu estou trabalhando a gestão do tempo. Depois, quando eu iniciar os conteúdos aí de finanças direitinho, eu vou também trazer um módulo de Excel, tá? Então, depois eu vou passar a lista. Quem já quer fazer o Excel, para preencher já a lista do Excel. O que é importante? O Excel, ele é separado, né? Então, por exemplo, o que eu controlo do Excel hoje? Eu controlo meu arquivo de senhas, por exemplo, ordem e progresso, nossa bandeira já dá a dica. Gente, o nosso Deus, ele é um Deus organizado, né? Não tem como, ele criou o mundo em 7 dias, cada coisa no seu passo, né? Por isso que eu tô indo na ordem também, por quê? Porque não adianta eu chegar e falar de finanças com você e você tá com um monte de coisa para entregar, um monte de coisa para fazer e não entrega nada. Então não adianta. Então eu fui na ordem, né? Como é que eu faço? Bom, eu vou fazer uma primeira gestão do tempo, depois eu tenho um aplicativo, né? Aprender ali a mexer com o Excel. Só que do Excel ele vai ser separado. Por quê? Porque tem gente que já conhece, né? Tem gente que não conhece. Então, por exemplo, do tema que nós estamos falando hoje aqui, essa planilha de senhas já é excelente, né? Então, eu vou ver se eu faço um vídeo ali só da planilha do Excel de senhas para, né, liberar para vocês. E aí, assim, quem tiver mais dificuldade, eu vou liberar o Excel básico de tudo, né? Explicando o que é linha, o que é coluna. Às vezes a pessoa nunca mexeu com o Excel. Depois eu vou fazer um Excel um pouquinho mais avançado, onde é gráfico, tabela dinâmica, né? E como montar a sua planilha, né? Eu fiquei até surpresa esses dias, conversando com uma colega, e ela precisava de uma planilha. A planilha era muito básica, e assim, para mim, né? Só que para outras pessoas pode ser que não seja. Então, eu vou ajudar vocês também nessa parte, como se organizar.
nas minhas finanças, eu organizo tudo com planilha de Excel, né? Eu faço ali uma conciliação, onde eu separo o que são contas dos filhos, o que são contas nossas, o que é conta da casa, o que é conta do carro, às vezes o que é conta da empresa, né? Fica tudo separadinho, tudo bonitinho. E por que é importante isso? Porque se você não tem a visão do todo, né? Nós estamos em janeiro. O que é importante dessa planilha, por exemplo, de você ter essa visão, né? Porque você consegue ver, quem tem dívida, por exemplo, consegue ver aonde começa a minha dívida e aonde ela termina. Aonde que eu vou dar meu foco de trabalhar aquilo para quitar aquela dívida, por exemplo, e aí começar a trabalhar o meu sonho. Né? Então, assim, a visão geral, né, de todas as dívidas, a gente vai colocar, vai listar todas. Você sabe que tanto na agenda, né, nessa atividade da agenda, como na atividade de finanças, a gente não lembra todas as coisas, todas as dívidas que a gente tem? Sabia disso? Isso é um progresso. Então, nós precisamos organizar a nossa agenda. Por isso que essa atividade, não adianta eu fazer atividade das 3 aulas, por exemplo, da agenda, em um dia só. Por quê? Porque você precisa do tempo, você precisa passar o dia inteiro, aí você vai lembrar que você tinha uma atividade que você não colocou, né? E ali aquele conteúdo ele vai sendo construído. Oi, Rê, tudo bem? A gente está falando aqui um pouquinho da agenda, né? Como é que a gente consegue organizar nosso tempo para depois a gente ter ali um sucesso, né, nas entregas das finanças. Falamos um pouquinho também das fraudes, né? Para a gente baixar o aplicativo do Serasa, onde a gente consegue ali ver se a gente tem dívidas ativas e dados vazados, CPF, e-mail. Então, foi isso que a gente estava trabalhando até agora, tá? Então, assim, falando de finanças, né? É bom a gente ter uma visão completa do todo. E às vezes, por exemplo, até para se planejar, num caso, janeiro, IPVA, todo mundo, a gente sempre ouve isso, né? Nossa, a gente tem IPVA. Ah, gente, lembra de uma história agora linda, maravilhosa. Mas eu vou contar já para vocês. IPVA, né? Algum outro imposto, assim, IPTU, que a gente não se programa. E aí o que acontece? Chega no dia de pagar, vem aquele rombo lá na conta, né? Então, é sucesso, sucesso é o destino. Nossa vida. Tudo tem um planejamento. O testemunho que eu tinha para falar para vocês, deixa eu ver aqui, o David não está aqui agora, mas foi muito importante. Hoje eu recebi uma notícia maravilhosa, né? A gente trabalha já há algum tempo ali, eu conversando com ele para quê? Para esse planejamento. E ele trocou o pneu do carro ontem, né? E aí hoje eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, e aí, como é que você pagou o pneu? E aí ele falou assim, eu paguei à vista. E eu falei, uau, que excelente notícia, como é que é isso? Aí ele falou assim, eu já sabia que eu ia ter que comprar o pneu e eu fui guardando dinheiro e aí hoje eu fui lá e comprei à vista, né? E todo mundo sabe que pneu de carro não é uma bala, né? Não é um cafezinho na esquina, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque eu vejo bastante diferença na vida dele ali no que a gente, né, tem acompanhado, tem feito, de se planejar, né, de se programar. Então, por exemplo, na vida financeira, por que eu quero trazer isso para vocês? Não que eu tenha expertise financeira. Eu sou formada, minha primeira faculdade é de educação física. Depois, eu percebi que eu gostava mesmo na área de informática e eu fui fazer a segunda faculdade de análise de sistemas, né? Então, faz mais de 30 anos que eu atuo nessa área, eu entregando a idade aí, mas não tem problema não, Botox aí tá aí para isso, né, gente? Isso que eu nunca fiz não, viu? É brincadeira, eu vou fazer agora, né? Acho que tá chegando a hora. Então, toda essa parte, né, da área de informática que eu estudei, né, que me dá essa expertise maior, eu sempre me programei para ter ali, por exemplo, 4, 5 meses de salário adiantado. Então, eu querer trabalhar, querer transbordar para vocês essa matéria de finanças, não é porque eu sou formada na área financeira, não, tá? É porque eu tenho resultados aí há mais de 30 anos, né? Eu só tenho uma dor que só teve um período da minha vida que eu não consegui ficar no azul.
mas tirando esse período, né, que foram 10 anos ali, uma situação, então, sempre eu consegui, né? Então, assim, eu entendo que a forma, eu sempre levo uma frase, não é o quanto você ganha, é como você gasta. A Luana que tá linda, arrasando, faz botox sim, vai ficar mais linda ainda. Pois é, né? 46, né? Não são 46 anos, não são 46 dias, né? Então, ser próspero financeiramente não quer dizer que eu sempre ganhei bem, né? Mas faz parte a gente saber gastar bem. Então, é isso que eu quero trazer com vocês, mas não é agora, na verdade, eu só trouxe esse tema de finanças, porque foi uma atividade do Pablo, né? E aí eu fui dar só uma pinceladinha ali para vocês. Então, fica aqui no Instagram, porque o foco ainda está na gestão, tá? Então, se alguém está precisando fazer essa mentoria aí de gestão do tempo, administração, vai na primeira live, tá bom? Assiste essa live que está aqui no Instagram. Depois, se você tiver interesse, me procura lá no direct que eu passo o link da agenda para você e você agenda lá 3 dias para a gente fazer a continuidade. Pois é. Então, falamos do Serasa, falamos dos golpes, falamos do Excel e falamos, então, de finanças, né? Então, acho que, gente, eu já falei o que eu gostaria de falar, né? Eu tenho alguns versículos, né, que normalmente eu tenho descoberto ali, né, que fala bastante coisa, como é que Deus trabalha essas finanças, né, como é que Deus nos torna próspero, quais são as nossas atitudes que a gente tem que fazer para ser próspero, tem bastante coisa que fala sobre isso. Então, quando eu for abordar direitinho o tema de finanças, aí eu vou trazer isso com mais carinho, né? Mais esmiuçado, tá? Essa live aqui foi uma live realmente para ser rápida, né? Para falar ali de temas que a gente não sabe que tem dívidas, tá certo? Então, o foco era realmente esse. Vai nos 2 aplicativos ali, eu fui o SPC, ele é uma cópia do Serasa, só que ele não tem os dados vazados, tá? Eu só achei no aplicativo do Serasa. Então, baixe lá o aplicativo, faz sua consulta. Se tiver alguma coisa já, né, corre atrás. Espero que ninguém tenha aqui, espero que a gente não receba aí uma má notícia, tá bom? Então, tenham aí uma excelente noite para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui. Se não, eu já encerro aqui, tá? Agradeço aí a participação de vocês, o envolvimento, o engajamento, viu? Isso é muito importante para a gente, né? As pessoas que se colocam no transbordo, e às vezes um transbordo até mesmo gratuito, só existe um preço que a gente gostaria de cobrar, por exemplo, que é o engajamento, que é o carinho, né? Você vê um comentário numa postagem, você vê um like, você vê um encaminhamento, gente, isso não custa nada. Mas para a gente que está doando o nosso tempo, doando a nossa vida, doando ali a nossa mente, né? Porque antes de abrir a live, a gente está pensando aqui como é que vai falar, o que vai falar, qual que é o melhor. Então, agradeço mesmo a presença de vocês aí, muitos queridos aí, Renato, a Luana, tá bom? Deixa eu ver mais quem está aqui com a gente. Eu lembro que o Cleia, a Priscila também. Tá, gente? Muito obrigada aí pela presença de vocês. Fica com Deus, tenha uma excelente noite, viu? E lembrando, ó, o aplicativo Multiplayer. Eu estou fazendo a transmissão pelo computador e no YouTube. E detalhe, gente, tem mais um detalhe super mega importante desse aplicativo. Não ganho nada com ele, tá? É só transbordo mesmo aqui. De repente, se tiver querer usar e tal, aí você pode me chamar. Mas eu consigo cadastrar várias redes sociais. Inclusive, por exemplo, se vocês quiserem um dia a gente fazer um evento grande e a gente conseguir cadastrar todo mundo, sabe o que acontece? A live fica sendo transmitida em todos os perfis. Isso é uma novidade, assim, adorei esse aplicativo. Então, muito obrigada aí por vocês estarem aí compartilhando comigo, porque aí eu tenho certeza que a live está sendo transmitida sem ruído, sem interferência, né? E aí também eu consigo testar. Muito obrigada, viu? Preciso mesmo respirar, né? Eu não gosto de demorar com as coisas, então eu fico aqui acelerada. Contar até 10. Tá bom, gente? Obrigada, viu, Pri? Um beijo.
A gente se fala aí pelo WhatsApp. Tchau, até mais.